Boa noite, amigos. Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje mais uma vez aqui reunidos para estudar a doutrina espírita. Uma coleção Fonte Viva, ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Podemos nos instruir um pouquinho, aprender um pouco e, mais que tudo, estar junto com Jesus e os amigos espirituais. Que eles nos abençoem e nos ajudem a fazer um trabalho que seja útil para todos nós. Assim seja. Hoje nós pegamos o livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, e que estamos estudando, e a mensagem denomina-se Jesus e os Amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João 15:13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Jesus esteve entre nós para nos mostrar a maneira de viver, de amar, nos dar todas as lições que precisamos e precisávamos para crescer espiritualmente, para sermos sempre um pouco melhor no dia seguinte do que no dia anterior. Ele nos ensinou tudo que nós precisamos para caminhar resolutos. E, no entanto, meu Pai, ainda estamos aqui aos tropeços. Ainda estamos. E Jesus nos amou tanto e nos ama tanto, que nos trouxe a sua imensa afeição. Essa afeição que, diz Emmanuel, ele tem por toda a humanidade. E prossegue. Pelos homens, fez tudo que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. Jesus sempre se reunia, e essas pequenas assembleias eram momentos de grandes aprendizados. Os seus companheiros de jornada, de caminhada, sempre se deixavam enlevar pelas palavras de Jesus, pelos seus ensinamentos, de tudo que ele trazia de novo, de engrandecimento para essas almas. E nesse momento Jesus transportava para eles esse amor imenso, para que um dia essas almas pudessem também levar o amor a outros semelhantes, aos seus irmãos também. E Jesus dava aquelas aulas maravilhosas, aqueles ensinamentos singelos, mas que eram de uma profundidade tão grande que nós chamamos de aulas maravilhosas, porque daí veio a divulgação, o aprendizado da doutrina de Jesus, que foi passando adiante durante toda essa jornada maravilhosa em que nós conhecemos a Jesus, que veio pessoalmente nos trazer os seus ensinamentos. Ele veio, ele se entregou à morte para que pudesse mostrar o quanto ele nos amava e que a morte não existia, porque ele veio logo depois a ressuscitar para nos mostrar: estou aqui entre vós. Portanto, ele veio nos ensinar tudo, a viver, a morrer e a renascer. Portanto, vamos sempre nos lembrar, quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, que nós estamos aprendendo com o que Jesus plantou em nossos corações. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, mas antes da companhia dos publicanos,
Essa festa jubilosa no lar foi um casamento. E esse casamento, Jesus compareceu transformando a água, que tinha acabado o vinho, e disseram: o vinho acabou, traga-nos água. E ele recebeu aquela água e ele transformou toda aquela água que chegou em vinho. Foi a primeira manifestação que todos viram e ficaram extasiados pela manifestação do Mestre numa coisa tão singela, tão simples, num momento tão singular de transformar a água em vinho. Portanto, verificou-se numa festa jubilosa de um lar. Depois fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Seus discípulos ainda precisavam aprender muito mesmo, mas aprenderam tanta coisa com Jesus, tantas lições que Jesus deixou a esses companheiros, e eles divulgaram depois a doutrina do Cristo, depois que aprenderam a duras penas, com muito sacrifício, todas aquelas lições que foram colocando em prática depois da partida de Jesus definitivamente ao plano espiritual. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Sentiu sede. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Todos os dias, durante o tempo que Jesus esteve entre nós, Jesus saía a caminhar e vinha sempre acompanado de uma multidão. E era a multidão de sempre, dos estrupiados, dos necessitados, daqueles que estavam precisando de socorro imediato, e eles se colocavam no caminho de Jesus e pediam e clamavam. E nós temos muitas passagens no Evangelho, em todos os Evangelhos, que falam da vinda de Jesus entre nós. E quando ele esteve nessas reuniões, nessas lições, nesses aprendizados, nessas passagens difíceis, ele encontrava irmãos em situações calamitosas. E ele encontrou então um dia um homem que vestia uma capa de pedinte, porque naquele tempo Roma obrigava os pedintes a usarem uma capa. Sem a capa eles não eram nada, nem pedinte poderiam ser. E eles também não tinham nome, então eles usavam o nome do pai, Bar. No nosso caso, que nós estamos aqui a comentar, ele estava Bartimeu, filho de Timeu. Ele era filho de Timeu e estava pedindo esmola porque ele era cego. Ele não podia trabalhar e ficava pelas ruas a pedir esmolas. E quando Jesus passava, ele gritava: Jesus, tem piedade de mim. Jesus, tem piedade de mim. E ele gritava cada vez mais alto, e os discípulos diziam, outras pessoas diziam: não faça isso, está incomodando, não grita. E ele dizia mais alto: Jesus, tem piedade de mim, até que ele chamou a atenção e Jesus se voltou a ele, ele largou a capa, se dirigiu a Jesus, porque ele, ao largar a capa, ele largou a sua proteção. Mas ele largou a sua proteção porque ele tinha fé, ele tinha certeza que ele ia conseguir obter a generosidade e o amor integral de Jesus. E Jesus volta-se para ele e pergunta: o que queres que te faça? E ele diz, profundamente inspirado, que eu veja. E na mesma hora ele passou a enxergar. E assim como Jesus teve essa passagem com Bartimeu, o cego de Jericó, conhecido cego de Jericó, ele também teve essa passagem com outros irmãos necessitados que também se curaram imediatamente, como a mulher hemorroísa, aquela que
tocou as vestes de Jesus e se curou. As passagens de Jesus são maravilhosas. E isso nós encontramos, nós podemos estudar na doutrina espírita, na codificação kardeciana, porque Kardec coloca essas lições todas para nós. Nós temos tudo na codificação. É só nós procurarmos a coleção da codificação kardeciana e estudar. Estudar, porque a doutrina espírita, quando a gente estuda, não é que a gente vai ser espírita, se dedicar ou ir ao centro, que seria muito bom, trabalhar, servir, mas se você não puder fazer isso, pelo menos conheça a doutrina. A doutrina é libertadora. A doutrina nos ensina como viver, como suportar as dificuldades, como vencer os desafios. Nós temos tanto a aprender com a doutrina espírita e só temos a agradecer a Jesus e a Kardec. E prosseguindo com Emmanuel, podemos dizer que ele se fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Ele deixava para todos nós a certeza infinita de que o amor, nós só nos libertamos através do amor. Ama, como disse Irmã Dulce, ama a todo preço, ama ainda os que sem preço. O amor é tudo, o amor nos liberta. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele diria isso tão insistentemente? Porque só o amor nos liberta. Sem amor, com outros sentimentos diferentes do amor, nós não poderíamos vencer a nós mesmos, que somos as maiores dificuldades que nós encontramos no caminho, não somos outros, somos nós mesmos que causamos as dificuldades para nós. Então, quando nós nos libertamos dessas dificuldades, em maior ou menor grau, não importa, mas alguma libertação a gente encontra, a gente já pode subir um degrau na escalada evolutiva. E Deus é tão bom, Jesus é nosso amigo. Vamos prosseguir com Emmanuel, sabendo dessa verdade. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Muito amor ele passou para os seus discípulos, tudo o que eles precisavam ouvir naquele momento. A última ceia foi da maior envergadura diante de todas as lições que Jesus nos deixou. A última ceia foi completa realmente. E teve, depois, em seguida a ceia, a última ceia, lava os pés aos discípulos, diz Emmanuel aqui. Consta dos evangelhos que ele lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um, depois da última ceia, porque ele sabia que era a última. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Jesus se dedicou, amou até o infinito todos, mas quando eles se viraram as costas para ele, toda aquela multidão que o havia recebido tão galhardamente naquele domingo chamado Domingo de Ramos, que ele entrou apoteoticamente e foi recebido entre aplausos, logo depois foi condenado à morte, porque o povo dizia que ele deveria ser sacrificado e não Barrabás. Barrabás deveria ser libertado. Quem nós vamos libertar? Jesus ou Barrabás? Disse Pilatos. E a multidão dizia, liberta Barrabás, que Jesus seja crucificado. Jesus, diante disso,
percebeu que esses companheiros da véspera, aqueles companheiros que participaram da última ceia, não estavam junto com ele. Que Pedro, como ele havia previsto, negou. Judas fugiu apavorado porque o havia entregado por 30 moedas inutilmente. E sentiu que havia falhado infinitamente em relação ao propósito de Jesus, ao encontro de Jesus conosco. Ele havia falhado. Judas imaginava que Jesus havia chegado até nós para se tornar o rei, para libertar o povo judeu do jugo romano. E, no entanto, Jesus não veio para ser rei da terra. Jesus disse: não, meu reino não é deste mundo. Ele não veio para isso, mas os seus discípulos, principalmente Judas, entendiam que ele veio para as glórias do mundo. E quando ele percebeu isso, já era tarde, porque Jesus já estava preso e tinha sido preso porque ele o entregou. Isso já estava escrito, como é de verdade, já estava escrito, mas na verdade Jesus foi em busca depois de Judas, que se suicidou. Então, os companheiros da ceia, da última ceia, debandaram no momento final. Todos, à exceção de João e sua mãe, que depois chegou e acompanhou João, que era um menino ainda, e ficou com ele ao pé da cruz. E disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Como a dizer, essa é toda a humanidade. Cuidem uns dos outros para cuidarem de toda a humanidade. Sigam as minhas recomendações, os meus ensinamentos. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Disse a João. E João viveu até bem velhinho, foi o que morreu de morte natural. Todos os outros foram mortos depois de muito sofrimento, de darem os seus testemunhos, né? Então, prosseguindo com Emanuel, nós vemos que, entretanto, diz Emanuel, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Todos tinham debandado. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Mostre-me suas mãos. Eu não acredito que estejas vivo ainda. E Jesus precisou mostrar as mãos para dizer: eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Fui eu que fui crucificado. Aqui estão os cravos em minhas mãos. E Tomé só acreditou depois que viu. Quando estiveres na porta estreita, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do teu testemunho, diz Emanuel, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-lo. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Portanto, meus irmãos, ame sempre, não espere nada. Dê tudo o que você puder dar em amor, em compreensão, em carinho. E não espere absolutamente nada, porque a Jesus nada foi dado. E se a multidão não deu nada a Jesus, por que haveríamos de esperar que desse a nós? Vamos ser sempre gratos por todos aqueles que nos buscarem e servirmos sempre
a todos aqueles que precisarem. Em nome de Jesus, assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.